A paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Vamos aqui dar sequência a mais uma instrução da Escola Bíblica Dominical, né? Os evangélicos utilizam o domingo para aprender a estudar a palavra de Deus de forma sistemática, de forma mais detalhada, assim, se assim você melhor compreender. Nós estamos usando aqui um artigo da CPAD, né, que tem o título aqui, ó, essa revista da CPAD, O Caráter Cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como o ouro. Mas se você não tem condições ou ainda não adquiriu esta revista, não se preocupe, nós vamos usar aqui alguns referências bíblicas, uma Bíblia aí que você possa ter à sua disposição, já será o suficiente se você colocar o teu coração, né, tua mente, o teu coração à disposição do Senhor. O Espírito Santo lhe concederá graça e você vai poder aprender um pouco mais. Nós já falamos aqui sobre a introdução, né, vários personagens bíblicos, né, o nosso pastor Elinaldo Renovato apontando aqui vários personagens como caráter, né, exemplos, outros que precisaram ser moldados com relação às dificuldades e foram transformados. Nós falamos na segunda aula utilizando Abel, o justo Abel, e agora terceira aula da escola dominical, terceira videoaula da escola bíblica dominical. Nós vamos falar aqui utilizando o personagem chamado Melquisedeque. Vamos lá, Melquisedeque. Você talvez não conheça Melquisedeque, ou se ouviu falar aí, vamos relembrar alguns aspectos, né? A lição vai falar assim: Melquisedeque, o rei de justiça. Texto áureo, Hebreus 7, capítulo 7 e verso de número 17. Porque dele assim se testifica. Dele quem? Cristo. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos compreender aqui essa amplitude, o que o escritor aos Hebreus, para quem não sabe, o escritor aos Hebreus, ele está oculto, né? Deus não revelou quem foi o personagem bíblico a escrever o livro de Hebreus. Há N apontamentos, mas a verdade é que está em oculto. Aponta-se para Paulo, mas vamos deixar isso para outra videoaula. O interessante é entender que o Espírito Santo aponta aqui uma elevada ordem sacerdotal acerca de Cristo, porque segundo a ordem de Melquisedeque. Segura aí, você já vai compreender. Verdade prática: o sacerdote de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é um sumo sacerdote perfeito e eterno. Primeiro ponto na introdução desta videoaula é ter a clareza de que muitas pessoas, muitas das vezes até dentro das igrejas, pensam que Melquisedeque é um personagem fictício ou uma manifestação teofânica. O que é isso? Uma manifestação visível de um poder da glória do Deus Todo-Poderoso, como os anjos que se apresentaram no Antigo Testamento, como os três reis que se apresentaram a figura ali de Abraão, correto? E aonde é feita a promessa que da sua descendência Deus iria prosperar muito, que a Sara teria um filho e assim por diante. Mas Melquisedeque é uma figura literal, uma pessoa, correto, que foi rei de Salém. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, correto? Muitos comentaristas, historiadores da antiguidade apontam que muitas pessoas naquela época poderiam receber este nome de Melquisedeque, porque rei de justiça, correto? Logo nós vemos, queridos, que muitas pessoas recebem no Brasil e em tantos outros países do mundo afora títulos, né, troféus e assim por diante, com relação a algum feito histórico nobre, né? E naquela época muitos poderiam receber o título de rei de justiça. Logo eu entendo que nós devemos, como igreja, não querer receber um título de alguém, de alguma autoridade, ou por um feito, por uma boa obra, receber de uma pessoa terrena, não. Nós precisamos ter o entendimento no nosso coração que tudo aquilo que nós venhamos a fazer é receber o elogio e a bênção do Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe com elogios ou com críticas humanas, se preocupe com o conceito do teu Criador, a bênção vinda do céu.
Mas nós vemos que Melquisedeque tinha um caráter de justiça, né? Nós vemos também que Melquisedeque era um rei de Salém. Salém, para quem não sabe, era uma cidade, uma região onde hoje existe a cidade de Jerusalém. Correto? O significado de rei de Salém é rei de paz. Nós entendemos então que Melquisedeque procurava justiça e ele era um rei que também buscava paz, né? Uma coalizão, uma união. Interessante, queridos, em outro apontamento, que ele também é tido como sacerdote, ou seja, quando Abraão, já peregrinando num determinado tempo na carreira da fé, né? Ló estava em Sodoma e Gomorra, mas uma união de alguns reis daquela região pelejaram contra os reis de Sodoma e Gomorra e levaram muitas pessoas cativas, escravizadas. Abraão, sabendo da notícia, reúne a sua família, os seus servos, 300 e poucas pessoas, e vai à guerra. A primeira guerra registrada aqui na palavra de Deus, quando nós observamos então a vitória. Abraão tem a vitória, liberta Ló e a sua família, né, das garras daqueles reis que haviam vencido os demais da região. E Ló intenta então a partir daí a permanecer lá em Sodoma e Gomorra. Outrora, outro sim, nós vemos que então Melquisedeque fica sabendo da notícia que Abraão vence e vai à procura de Abraão. Quando chega, encontra-se com Abraão, esse diálogo, dentro desse diálogo nós observamos que Melquisedeque oferece a ele pão e vinho. Aqui é uma visão profética, correto? Uma aplicação profética, onde nós entendemos que o pão e vinho aponta para o sacrifício de Cristo Jesus, para a participação na ceia do Senhor, porque o pão é o corpo de Cristo que foi martirizado, dilacerado, né? Por amor a minha, por amor à tua vida, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pão aqui está apontando para a união, né? A koinonia. O que é isto? Relacionamento de união, relacionamento harmonioso para com os irmãos, para com o próximo, para com a congregação, né? E o vinho apontando para a alegria, a paz, né? O gozo, o refrigério na pessoa do Espírito Santo, apontando aqui para o gozo e a alegria não terrena, não para as práticas carnais, os vícios humanos, a droga, o alcoolismo, a criminalidade, a prostituição e etc. Não, mas ao gozo do Espírito Santo. Logo nós entendemos aqui, queridos, que esta atitude de Melquisedeque em procurar Abraão e o abençoar, nós entendemos que este chamado de Melquisedeque, muitos cogitam e apontam que Melquisedeque, ouvindo histórias aí do dilúvio que havia acontecido, né, da retidão, da santidade de Deus, intenta a ser um sacerdote, e outros apontam que por divina revelação, né, cogitam esses termos, estas linhas de raciocínio, para que ele, por uma divina revelação, passou então a exercer este sacerdócio naquela região. Todavia a Bíblia também é bem clara, Deus tem um interesse claríssimo de ocultar a genealogia. Ele aparece em um período na vida de Abraão, contemplando ali que eles serviam ao mesmo Deus, mas contemplando a grandeza que Melquisedeque estava acima de Abraão. Então Abraão humildemente dá dízimos, paga o dízimo, devolve o dízimo, devolve aquilo que pertence a Deus com gratidão. Logo, nós como igreja, muitas denominações evangélicas ou muitas religiões e muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não querem mais aceitar a palavra, mas é mandamento bíblico. Observe que antes mesmo da lei, já se por gratidão, Deus coloca ao coração de Abraão dizimar, né? O dízimo é 10% daquilo que nós temos, das nossas finanças, das nossas fazendas, das nossas economias. Nós devemos tributar a Deus, não como uma obrigação, um fardo pesado, mas com alegria, com amor e acima de tudo com gratidão. Quando assim fazemos, o Senhor prospera, abençoa e se alegra ainda muito mais das nossas vidas, porque estamos cumprindo o mandamento da sua palavra com gratidão. Observando aqui então mais um apontamento sobre a vida deste homem chamado Melquisedeque.
Interessante que ele vivia numa região idólatra, onde havia muitas seitas, muito paganismo, muita idolatria, muitos sacrifícios a demônios e a tudo mais. Mas Melquisedeque demonstra um caráter santo. Nós devemos, nos dias atuais, em tantas religiões, em tantas opiniões, em tantas diversidades de temas acerca da palavra de Deus, mas nós devemos procurar, aleluia, um ministério sério, aonde, queridos, a vida em santidade é ainda levada em conta, a doutrina da palavra, né? Isto é um caráter, né? Isto é um comportamento sério diante de Deus, isto é uma posição adequada, não é viver abraçado ao pecado, estar dentro da igreja e muitas das vezes abraçado ao mundo, ao erro, ao pecado, à mentira, à lascívia, ao apetite desordenado, a prostituição, as práticas pecaminosas. Entenda, nós estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Nós devemos ter uma conduta santa. Nesse sentido, Melquisedeque demonstra, aleluias, uma postura, um caráter, né? Concluindo esta videoaula, nós entendemos que ele era um rei de paz. Nós devemos buscar em Deus, no temor, na presença do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso sumo sacerdote por excelência, buscar a paz, para assim também transmiti-la ao outro, para assim também transmiti-la ao próximo, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, né? Não sermos pessoas, muitas das vezes, que empurramos os colegas distante de nós. Não, procuramos com amor e com paz, né? Com serenidade, com sabedoria, transmitir a paz que emana dos céus ao nosso coração, para com as pessoas que estão à nossa volta, né? Observando que nós devemos então ser disseminadores da paz na igreja, no ministério, na sociedade, aonde nós estivermos. Entendemos então que o desejo aqui do escritor aos Hebreus classifica de forma muito clara que o sacerdote de Cristo é superior, né? É superior ao sacerdote aqui então de Melquisedeque, né? Apontando que Melquisedeque não era da tribo de Levi ou de alguma outra tribo. E por quê? Porque ele viveu em um momento anterior, aleluias, a nação de Israel. Então nós vemos que Cristo, ele também não descendeu da tribo de Levi. Cristo era da tribo de Judá. Então nós observamos aqui que o sacerdote na lei vinha da tribo de Levi, uma determinação de Deus. Mas Cristo vier então da descendência de Judá. Logo nós entendemos então, amados, que Melquisedeque não veio de nenhuma dessas tribos, mas pelo chamado de Deus. É por isso que se aponta aqui o sacerdote de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, né? Que não há genealogia na sua história, também no final da sua trajetória a Bíblia oculta, simplesmente ele aparece em um momento no cenário e mostra características que tipificam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, nos próximos dias, estar divulgando as demais lições da Escola Bíblica Dominical. Se inscreva no nosso canal, visita a nossa página no Facebook, divulgue a palavra de Deus, peça ao Senhor com um coração franco, humilde e quebrantado, para que te dê sabedoria, entendimento e graça para aprender e pôr em prática a palavra de Deus. Sempre lembrando, caráter cristão, moldado pela palavra e provado como o ouro.